Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Vamos lá, vamos começar mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. Eu sou o Paul Leite, sou host do Coworking e host também do podcast, e nós vamos trazer hoje aqui o Eduardo Horta, um amigo meu de grande data, de muito tempo, e está muito bem acompanhado aqui da Carol, conhecida como a Duquesa de Tex, não é isso? E como nós sempre trabalhamos para o empreendedor, a gente sempre fala aqui, Eduardo, né, Carol, para os empreendedores, então nada mais justo da gente tratar do tema muito importante, que é muito relevante para o empreendedorismo como um todo, que é a dificuldade que a gente tem de tratar o dinheiro, né? Ou seja, como cuidar do dinheiro. E eu queria que vocês mesmos fizessem a apresentação, porque você com o seu mini currículo, quando você trouxe ele para mim, eu fiquei assustado, confesso, né? Que é muita bagagem, né? E a Carol, que eu tenho a satisfação de conhecê-la aqui agora também, mas assim, quando a gente dá uma procurada na internet, né, em alguns canais sobre alguns temas, ela aparece em alta relevância lá pra gente, não é isso? Sejam super bem-vindos. Obrigado. E me conta um pouquinho da sua trajetória, o que te trouxe até aqui e a sua carreira profissional um pouquinho aí também pra gente. Vamos lá, Paul. Obrigado por nos receber aqui. Tá de parabéns pelo lugar, muito bacana. Tratar de dinheiro é um tema difícil, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem muito medo quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em dinheiro, qualquer coisa, seja dentro de casa, fora de casa, as contas. E a gente sabe que a gente é um país onde se passa muito aperto, é tudo muito difícil. Minha carreira, ela sempre foi na área financeira. Desde que eu comecei dentro de empresas, fazendo todas as áreas da financeira que você conseguir imaginar. Depois de 2 empresas na minha vida, eu passei para banco, mexi com o mercado internacional, mercado nacional, investimentos também. Então, assim, tive alguns anos, quase 20 anos de uma carreira no mundo corporativo. E desde 2017 eu tenho a minha empresa de investimentos, trabalho com isso, fazendo assessoria de investimentos e outras coisas também, não só investimentos, mas ajudo na parte financeira, econômica, qualquer coisa que precisar. Tá? E um grande ponto que você falou é o seguinte: o que as pessoas fazem com dinheiro? Não só na parte de investir, mas na parte de constituir uma empresa, por exemplo. As pessoas não têm muita noção. Você sabe que assim, existe uma estatística que mais de 90% das empresas quebram no primeiro ano e mais de 95% quebram até o segundo ano. A mortalidade é muito alta. Essa é uma estatística assustadora, mas muitas vezes, não se trata do negócio, se trata da pessoa não saber lidar com o dinheiro, não saber lidar com o negócio, não saber o que está montando. Então, a gente não tem uma matemática financeira na escola. A gente não tem uma matemática financeira na faculdade, se você é da área de humanas, se você é da área de exatas. Uma vez eu fui conversar com um médico para ele se tornar meu cliente, ele guardava dinheiro na mochila. Isso, gente, assim, quando você pensa num país que tem uma taxa de juros, hoje a gente está com 13,75%, é assustador. Mas ele não tem noção que ele está perdendo dinheiro. A gente volta quantos anos no tempo aí que a gente ouvia falar em dinheiro debaixo do colchão? Isso acontece. As pessoas não têm essa noção. O 13,75, o dinheiro não volta para a economia, né? Não Exatamente. Volta para o mercado, né? Então a gente precisava de ter um pouco mais de explicação desde mais novo, para a gente entender um pouquinho. Como diz a querida Carol aqui, a Duquesa de Tex, jurinho. Né? Gosta de falar no jurinho, a gente entender um pouquinho o que é isso, o que a gente paga. A parte dela é totalmente relevante. Eu achei uma coisa bacana na reforma tributária, se eu estiver errado, me corrija, por favor, que a gente vai começar a ter a descrição do que a gente está pagando. A gente não sabe quanto que a gente paga de imposto. Não, mas espera aí, não me atropela minhas perguntas aqui não, porque eu guardei 2 horas e 45 minutos aqui só para perguntar de reforma tributária. Você vai ter muito tempo que ela vai falar, tem muito assunto para isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é como que a gente desconhece, como que o dinheiro assusta. Então, eu comecei a perceber muito isso no mundo corporativo. Minha última parte da minha carreira, eu fui diretor de um banco da área de investimentos e gestor de fundos. Então, eu lidava diretamente com isso e vendo como é que as pessoas elas não tinham
noção do que estavam fazendo. E não é pessoas sem dinheiro, não. Pessoas com dinheiro não sabiam a menor noção de onde estão botando, como estão botando. Ficavam nas mãos de gerentes de bancos, sem falar nada contra eles, mas eles tinham todo o poder de decidir o que vai ser feito. Então, eu comecei a identificar essa oportunidade de falar, olha, eu vou ajudar as pessoas. Eu quero, não é o trabalho eu ganhar, eu quero ajudar as pessoas a rentabilizar o dinheiro delas, a investir bem, a saber o que fazer com o dinheiro delas. Entendi. Esse projeto seu agora, você foca na pessoa física, né? Você está ali na pessoa. Esse é o meu projeto desde que eu saí do mundo corporativo, eu montei a minha empresa de investimentos. Então, o meu foco é pessoa física, family offices, tá? Tenho pessoa jurídica também, mas é uma menor parte, exatamente, é de distribuir o dinheiro. Então, as pessoas, até nessa falta de conhecimento, chegam, olha, eu quero o seu trabalho, eu quero investir tantos mil em ações. Não é assim que a gente faz. Entendi. Eu quero te ajudar a distribuir seu dinheiro, a entender o que fazer com todo o seu dinheiro. Então, se você tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, eu quero investir esse 1 milhão. Eu não quero investir 100 mil desse 1 milhão que você tem. Eu quero te ajudar a rentabilizar todo o seu dinheiro. Saber que você precisa de uma parte ali com liquidez, com segurança. Você pode botar uma parte de longo prazo. Aí você fala, não, isso aqui que eu estou fazendo é para 2035. Minha nossa, não posso. Pode. Entendi. Não se preocupe, seu dinheiro não está amarrado até 2035. Mas parte do seu dinheiro, deixa ele ali no longo prazo. Se você precisar, você usa ele. Então, é mais nessa distribuição de ajudar o todo e fazer as pessoas começarem a entender um pouquinho o que é o investimento, o que é você ganhar da inflação, o que é a relação da taxa de juros. Não, nós vamos pautar isso aqui. Eu acho que eu tenho para cada item que você disse aqui, vou ter uma pergunta, porque vai ficar bom, porque nós vamos lá na origem da coisa e eu acho que a gente consegue ensinar. Vamos falar de todas. Para quem está acompanhando a gente. E a Carol, onde é que entrou nessa história aí, Carol? Me conta. Obrigada pelo convite. Tô aqui maravilhada escutando isso, porque eu comecei, né, como... Aqui, desculpa te interromper, por isso que eu deixei ele falar. Quando eu recebi o mini currículo, né, tava igual aqueles processos lá então, assim, deixa ele falar, né? Eu sou uma régia advogada tributarista, eu sou consultora tributária. Estou trabalhando na área, tem aí 17 anos já de estrada. Embora a carinha não pareça, é muita maquiagem. Mas assim, eu sempre trabalhei... Né? Eu peguei estrada de terra, ela pegou as exatamente. Você trabalhou em carvoaria. É uma questão assim, se você imagina, por exemplo, se o dinheiro... E aqui é uma relação cultural. O Brasil tem uma relação cultural com o dinheiro muito difícil. O próprio brasileiro. Aí é uma questão da própria cultura, né? Influências religiosas e tudo. E a gente vem de uma hiperinflação que não está há muito tempo, muito longe da gente. A gente está falando de coisas de 30 anos atrás. Não é tanto tempo assim, mas já é o tempo suficiente para uma geração ter esquecido como é que era naquela época e tudo. Então, o que a gente está tentando fazer é o seguinte, é desmistificar isso. E o dinheiro faz parte de desmistificar um pouco esse assunto, saber onde investir, como o Edu falou. E o tributário é pior ainda, porque se existe uma questão, toda uma mística em volta do dinheiro, e as pessoas não gostam de falar quanto tem, onde investir, existe esse negócio, é uma questão cultural mesmo brasileira. Tributário, então, eu não quero saber o que eu pago. E sempre foi um negócio muito chato. Eu me lembro, criança, quando o papai tinha que fazer declaração de imposto de renda, e aí começou a ser aquela época do disquete. Sim. Aí tinha que ter o disquete, aí tinha que ter aquilo. Aí eu vi aquilo e falei, mas pra que ele tem que entregar isso? E assim, ele também não dava muita bola pra aquele assunto, era um negócio muito feito assim. Então assim, eu acho que agora a gente chegou num ponto também de carga tributária tão alta e não tem mais pra onde correr. O governo precisa de dinheiro, mas ele não consegue aumentar mais a carga, que as pessoas passaram a ter um pouco mais de vontade e de interesse de saber o que estão pagando. Então, assim, para minha surpresa, isso eu comecei nas redes sociais 4 anos atrás, 2019, e eu lembro que eu coloquei a primeira thread que eu coloquei, tinha um bonequinho, era a thread do No One Cares, que é ninguém se importa. Eu vou te falar uma coisa aqui que ninguém se importa. Eu só vou falar porque eu não quero passar raiva sozinha. Esse era, até hoje, tá lá no meu perfil. Eu explico tributário para não passar raiva sozinha. Então, não passar raiva sozinha. Então, assim... Quando eu chego lá e explico, e as pessoas, para minha surpresa, as pessoas quiseram saber. Então as pessoas foram querendo saber, e perguntando, e o perfil foi crescendo.
E eu vi a necessidade de falar para as pessoas comuns, porque falar entre a gente, tecnicamente, nós, os advogados, a gente que está acostumado, economista e tudo, é uma coisa, a gente fala num patamar. Mas fazer as pessoas entenderem era o mais importante. Ir lá na base. Explicar para ela de um jeito assim, olha como isso tudo é um absurdo. E aí você apresenta aquilo ali para ela. Ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo mostrando que a alíquota do ICMS de Minas, antes, né, da lei complementar, era mais alta para energia elétrica do que para você comprar perfume. Ou seja, em termos de ICMS, era mais caro você tomar banho quente do que passar perfume. Os franceses já descobriram isso há muito muito tempo. Não faça isso. Eu falei, não façam isso. Mas esse é o nível de loucura que a gente tem e que eu comecei a trazer e que as pessoas não faziam ideia. As pessoas não tinham ideia que isso acontecia. Então, trazer essas pessoas para o debate, mostrar como isso influencia nos investimentos. Eu e a gente adora conversar sobre o caso dos fundos imobiliários, quando por uma notícia, um projeto de lei, eles foram derrubados e não recuperaram até hoje. Exatamente. 3 anos depois. Então, tudo está interligado e a ideia é fazer com que as pessoas consigam entender, né, de uma maneira bem simples, aquilo que está no dia a dia delas. Então, assim, dinheiro e o que eu pago pro governo. Eu anotei uma frase aqui que você disse aqui, porque o dinheiro não aceita desaforo, né? Não. Isso é clássico, né? Mas você disse assim, que o governo, eles sempre precisam de dinheiro, eles não podem gerar mais impostos. O negócio é tão cultural que está enraizado até neles. Porque a falta de habilidade de dar com o nosso dinheiro, ele é agressivo e volta pra gente esse problema. Exato. Não é? Ou seja, gasta-se mal, a gente não tem os recursos que a gente precisa, que o Estado, o poder público poderia devolver para a gente em forma de imposto. Porque eu, como empreendedor, eu falo o seguinte, eu falo isso em todas as rodas de negócio, que a gente recebe muitos amigos aqui, outras empresas, a gente tem um convívio muito legal aqui, que eu falo assim, gente, eu não me importo de pagar imposto. Que é isso, pô, não sei o quê. Eu falo assim, gente, de verdade, eu não me importo de pagar o imposto. O que eu me importo de verdade é de não ter esse dinheiro de volta. Que seja em mobilidade urbana, né? Que de repente vai lá para cima, federal, estadual, municipal, chega aqui na nossa comunidade aqui, tem um ônibus melhor, um hospital de qualidade, uma educação básica que de fato ensine esse poder todo que a educação nos dá, inclusive, de tomar decisões. Né? É isso. Eu falo até mais, porque é o seguinte, a ideia, né? Quem ganha com a nossa ignorância tributária é só uma classe. Eu pensei, mas não vou falar. É só uma classe. Que faz com que eles consigam aumentar os tributos e a gente não perceba. A gente aqui em Minas, por exemplo, vivenciou ali de 2016 em diante um aumento ali, se eu não me engano, foi de 3 ou 4% do ICMS nos combustíveis. Eu não vi nenhum protesto, não sei se vocês viram, ninguém fechou rodovia, nem aconteceu nada. Era um aumento de 1%, um aumento de mais 1%, mas como a gente não vê, como a gente paga o preço, então você, por exemplo, chega lá para abastecer o carro, você vai pagar o preço da bomba. Não tem como fugir. Você não tem como fugir, então ninguém reclama, porque acha que quem está aumentando é o dono do posto. Então o brasileiro tem um pouco disso. Ah, não, mas é o dono do posto. E aí você consegue fazer uma confusão de margem com imposto, com tributos, e ninguém sabe o que está pagando. Essa é a grande vantagem que você falou muito bem da reforma tributária. Você sabe que primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, na hora que eu paguei a primeira coisa, eu fiquei, assim, chateado. Para não falar outra palavra, na hora que eu olhei, eu falei, mas não era $10? Eu tô pagando 11 alguma coisa agora, mas quando eu olhei a nota, eu fiquei maravilhado. Porque lá é o seguinte, lá é o preço, $10. Aí quando você vai pagar, vem os impostos. Então é 11 alguma coisa, mas aí você vê lá, imposto tal. Exato. Então você sabe exatamente o que você está pagando. Aqui não. Inclusive o preço é antes dos impostos. Tá, mas então, isso que eu ia comentar, porque aqui agora, você também, há muito tempo isso já, inclusive, né? Não sei o quanto tempo, mas assim, a gente consegue ver o imposto na nota, não consegue ver, não? Eu tenho uma notícia ruim para você. Outra? Aquilo é estimado. Aquilo é tá. estimado muito por cima. Inclusive, ficou famosa uma foto que eu rodei nas redes sociais porque eu comprei uns vinhos, pedi para entregar lá em casa e veio zerado. Não veio zerado a nota, veio zerado a estimativa dos tributos. E eu falei, gente, que beleza, olha isso aqui, é um duty free, eu não paguei nada. Mas, na realidade, isso daqui nada mais é do que um parâmetro de programa. Alguém foi lá e não parametrizou o programa corretamente. Então, assim, tanto o programa pode estar mais próximo da estimativa possível, como
também, ele pode estar completamente zoado e ninguém saber que aquilo ali é uma verdade. Então, assim, eu sempre brinco, não se atenham àquilo ali, porque aquilo ali é uma estimativa muito por alto. Entendi. Porque eu penso que a pessoa que criou isso, ou o time que criou isso, pessoal, nós vamos impactar o povo agora, igual propaganda de cigarro, né? Aumentei um câncer atrás, uma impotência, vamos ver a reação. O cara vai olhar, cara, eu acho que não mudou nada. Acho que a turma não deixou de fumar por causa da embalagem, da mesma maneira, não deixou de se indignar. Só escolher a embalagem. Pode escolher, eu quero impotência, né? Eu quero, impotência não, me dá um pra câncer. Não, câncer aí. Então, assim, mas no imposto não tem como fugir, ou escolher. Mas, eu acho que o impacto, tipo assim, deveria criar uma revolta maior, igual você disse aí do imposto, do posto de gasolina, porque da CEMIG, por exemplo, né? Nós estamos aqui em Minas, então vou falar da CEMIG, você olha, é agressivo o imposto. É agressivo. É assim... E existe, e essa é uma coisa que a gente precisa padronizar no Brasil. Então hoje, por exemplo, como está tudo muito solto, eu também cheguei a colocar isso na rede social, que, por exemplo, tem capacete na cesta básica do Ceará. Então, capacete é um item considerado como cesta básica no Ceará. Areia, tijolo, esquadro não entendi até agora, mas tudo bem. Repelente no Rio de Janeiro, repelente eu gostei, achei legal. Não, repelente eu acho que faz sentido. O capacete tentando buscar... O capacete eu também não consegui alcançar. No Distrito Federal tem aves vivas também, eu fiquei um pouco preocupada com as galinhas de lá. Mas, tirando isso, assim, a gente precisa... O que acontece? Eu gosto de mostrar essas coisas, essas maluquices, porque tudo que é novo dá um certo medo. Então, estamos falando de reforma tributária. Então, dá um certo medo você falar assim, nossa, nós vamos trocar um sistema, vamos para outro, o que vai acontecer? Só que as pessoas não conhecem nem o sistema que a gente tem agora. Então, o que eu tô fazendo é mostrando o sistema de agora, tipo, não tenha medo. Teve gente que acabou de implementar o SPED. Não tenho medo, entendeu? Não tenho medo. A bagunça é agora. A gente já vive na bagunça. E isso a gente acaba esbarrando em muita coisa que acaba comprometendo também investimento e tudo mais, que aí esbarra nessa parte que a gente faz aqui, até que a gente usa bastante para orientar o pessoal na HZ. Então, assim, toda essa história, né? Economia, investimento, tributo, tá tudo conectado. E a ideia é mostrar isso. Desde um comprometimento que a gente pode indicar ali, um excesso, né, de gasto por parte do governo. Hoje, por exemplo, a gente já teve o anúncio de que o presidente quer voltar com o incentivo de eletrodomésticos. Pois é. E aí é mais gasto, é mais coisa. Então, assim, a gente tem essa visão macro, a gente tem a visão direta para o investidor, a gente tem essa visão econômica. A ideia é fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. Legal. Eu sempre falo isso. A minha ideia, se quem está me assistindo, quem está vendo, está entendendo o que está acontecendo, consegue assistir um jornal e entender, consegue ler uma matéria de jornal e saber de que lado ficar, para mim já é o que a sua missão está cumprida. Caminho que vai. Eu cometi um ato falho aqui, porque você comentou da HZ, a empresa chama HZ Invest, não é isso? E nós temos um terceiro elemento, né? Que eu esqueci de apresentar, mas bem feito, ele não está aqui. Quem mandou não vir. Quem mandou não vir, né? E que é o Luiz. Exatamente. Mas fala um pouco do Luiz. Como é que o Luiz está na parceria com vocês aí? Qual que é a ação dele efetiva aí, além de faltar as reuniões? As reuniões não, os podcasts. Ele vai ver isso. Bom, deixa eu falar um pouquinho então de como é que a gente chegou na HZ. Bom, eu tive muita sorte de ter encontrado o Luiz e a Carol, que são amigos já de longa data. Só brigam em rede social, tá? Se vocês acompanharem os dois nas redes sociais, vão achar que são inimigos, mas não são grandes amigos. Eu tive a felicidade de acompanhar alguns episódios. Conheci a Carol uma vez, coincidentemente, num almoço. O Luiz, ele morava no Canadá, ele tá voltando para cá. E eu e o Luiz, nós fomos colegas de empresa numa mineradora de ouro, lá no início do século. Dos seus cabelos brancos. Exatamente. E aí a gente sempre se acompanhou, a gente sempre conversou, sempre se admirou muito. E eu tenho um pouco desse meu espírito empreendedor desde que eu saí lá em 2017 para fazer essa parte de investimentos. E
eu estou sempre buscando alguma coisa mais viva, mais próxima das pessoas. A Carol falou muito bem aqui dessa linguagem simples. É uma coisa que eu sempre busquei, porque investimento, as pessoas têm medo de investimento, então, assim, tem medo... É tipo advogado. Quando o advogado começa a falar em preposto, em aqueles palavreados... Adjudicar. Exatamente. Ad hominem. Eu falo, não, gente, por favor. Então, assim, dá muito medo. E eu sempre gostei de trazer uma linguagem simples, uma linguagem direta. E aí, comecei a conversar com o Luiz e falei, Luiz, vamos ter uma coisa junto? Achou, assim, bem bacana pra gente montar. E faltava alguma coisa. E um dia o Luiz comentou da Carol e eu achei ótimo, porque é o seguinte, o assessor financeiro, a pessoa que fala de investimento, já está cheio nas redes sociais. Tá? Mas a gente montou um time para que a gente assim, se completa. Então o Luiz, todos nós entendemos um pouco de tudo, mentira que eu não entendo de tributos, mas todos nós entendemos um pouco de tudo. Mas cada um tem a sua área e a gente se completa para levar uma mensagem completa de economias para a pessoa. E a gente quer de uma forma bem simples. Então tem a Carol que ela fala de uma maneira direta, assim... Fácil. Cada vez que você vê uma coisa, você fala, gente, como que eu não entendi isso antes? Eu devo ser burro. Porque ela fala de uma forma assim, você, pronto, entendi. E o Luiz, ele é focado mais na economia. Ele é economista... e a linguagem dele é muito fácil também, e ele entende muito do assunto, então ele traz, e eu sou focado em investimentos. Tenho as certificações de gestão, de acompanhamento, posso fazer sugestão, então a gente se completa. Então eu falei, vamos montar. E aí a gente sentou, botou para frente, e aí criamos a HZ. Que aí você me perguntou antes daqui da gente começar de que é a HZ, né? Quem vê a nossa logo lá, as montanhas, de Belo Horizonte, né? Pô, então, pouco bairrista. Então... 3 mineiros. Exatamente. Então a gente criou a HZ e a gente vem já há algum tempo. Eu e o Luiz começamos com essas lives às segundas-feiras para falar um pouco do que aconteceu durante a semana e levar um pouco desse conhecimento para cada um. E desde que a Carol se juntou a nós, aí principalmente nessa parte de reforma tributária, coitada, perdeu a voz algumas vezes, Sim. mas aí a gente vem caminhando junto. É uma pena o Luiz não estar aqui, porque é outro que fala muito bem, passa muito bem a mensagem, é ele, inclusive, que é o host das nossas lives. Sem ele eu tenho até medo de fazer. Eu também. Porque então, conduz muito bem, mas então assim, vamos ter que fazer uma se a gente tiver uma próxima oportunidade, com certeza, vamos trazer ele aqui. Ô Eduardo, você me falou que a parte do investimento está contigo. Isso. Ou seja, então aquela sopa de letrinhas... Tudo aquilo está comigo, né? Exatamente. Aí, o nosso empreendedor aqui do dia a dia começou a fazer o seu caixa, né? Falou, opa, eu já tenho um dinheiro aqui para poder fazer um investimento, fazer uma aplicação, ou seja, já tem uma reservinha que eu já consigo brincar de investir. Existe um tipo de investimento certo para um tipo de negócio? Não. Antes de entrar na sopa de letrinha. Não diretamente, tá? O que a gente sempre fala é que é o seguinte, a pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Nossa, isso é brilhante, né? Porque o que mais acontece é misturar o PJ com o PF para pagar a conta. Claro, exatamente. Eu vou te falar, nas minhas andanças, nas minhas mudanças e várias coisas que eu já fiz na minha vida, eu já assessorei pequena e média empresa. E a primeira coisa que você olhava, a minha empresa está mal. Eu falei assim, deixa eu ver se o caixa é único aqui. Pronto, batata, era o primeiro ponto, era ali. A escola dos filhos estava lá, o carro financiado, o BMW financiada para uma empresa que não faturava 5 mil estava lá. Então, era muito isso. Mas então é o seguinte, no investimento também, a empresa, a pessoa jurídica, ela não deve fazer investimentos de risco. Ela tem que trabalhar com caixa mais líquido, ter mais disponibilidade do dinheiro e ser mais conservadora. Tá? Então, isso é muito importante. Mas minha empresa está sobrando dinheiro. Distribui dividendo. Então, põe no bolso e vai para a pessoa física. Inclusive, a gente tem outros benefícios para investimentos de pessoa física que você não tem na pessoa jurídica. Que entra também um pouquinho na parte de tributos. Uns isentos, outros não, mas... E a pessoa física, ela já investe de acordo com o perfil dela. Você tem um perfil totalmente conservador e realmente você tem que ficar ali na renda fixa, e você tem aquele perfil totalmente agressivo. Que aí você bomba a carteira dele com tudo que você imaginar, e a pessoa tem que ter estômago também para entender que quando o mercado vai para baixo, nós tivemos 2 anos muito ruins com tudo que aconteceu, desde a pandemia,
guerra, inflação. Nós temos 2 anos péssimos para investimento, com a inflação comendo o dinheiro das pessoas. Então é isso. Então, assim, é o primeiro ponto dentro dessa pergunta que você fez. A pessoa jurídica, ela é totalmente diferente. Ela é caixa líquido e conservador. Legal. Porque, principalmente num país super estável como o nosso, né? Totalmente. Então, assim, você não sabe nunca Previsível. o dia de amanhã e quando as coisas parecem que vão caminhar, vem uma pandemia. Sim. Não é verdade? Aí a gente contrai uma dívida boa a 2%, depois ela bate a 13,75%, mas, ou seja, são casos reais. Sim. E que a gente precisa estar, de fato, antenado. É sério, assim, não dá para ter essa previsibilidade, por exemplo, de uma pandemia. Né? Mas eu acho que de outras coisas, o empreendedor, aquela pessoa que está disposta, de fato, a começar um negócio, a se arriscar num negócio. Eu falo o seguinte, gente, tem que começar um negócio de trás para frente. Se der errado, como é que você faz? Né? Então, assim, procura mesmo no início, né? Procura uma assessoria certa, procura uma pessoa que pode te ajudar a tratar o dinheiro, né? Ou seja, não ter essa mistura. E tem muitos produtos bons, né? Ou seja, já vamos direto aqui para quem tem, assim, um caixa já sobrando que pode fazer uma coisa. Eu concordo muito contigo, essa questão conservadora da pessoa jurídica. Mas hoje um tipo de investimento, ou seja, não precisa ser um só, né? Acho que a gente escuta isso muito, né? Tem que diversificar sempre. Isso é um mantra, né? Porque a gente escuta, assim, toda pessoa que fala sobre investimento, sobre gestão de capital, a gente fala de diversificação, né, dos recursos. Exatamente. Aquela frase, não bote todos os ovos numa cesta só. Isso é uma grande verdade. Mesmo se você for uma pessoa conservadora, diversifica a sua renda fixa. Tá? Por quê? Porque você tem uma série de riscos também na renda fixa. Você tem um risco de crédito, o que é? Que a empresa não pagar. Você comprou um CDB ali de um banco, o banco quebra, mas tem FGC. Se tiver no limite do FGC, vai demorar 90 dias para receber. Esses 90 dias não são... Exatamente. Então, a gente tem uma série de coisas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, diversificar é sempre bom. Outra, você fala, olha, eu sou muito conservador. Você vai ganhar sempre com a renda fixa? Sim, você vai ganhar sempre com a renda fixa. Ou seja, ou pelo menos quase sempre. Mas a diversificação, ela costuma... Sempre bom tomar esse cuidado, tá? É até relevante falar. Normal porque muito pode não acontecer, mas ela costuma dar um retorno maior no longo prazo. Ter mais volatilidade, momentos de perda também, saber enfrentar isso, mas é onde você costuma ganhar. E aí a figura desse gestor financeiro, desse assessor financeiro, que é onde, quando eu resolvi trabalhar com isso, eu vi um oceano azul, que eu chamava ali, porque muito pouca gente tem esse hábito aqui no Brasil. Fora do Brasil isso é comum, essa figura do assessor financeiro. Mas aqui não. E as pessoas têm medo de pagar. Você fala, quanto você cobra? Aí você fala quanto você cobra, que é assim, a pessoa nem vê, sai no ralinho do dinheiro dela. Medo, tem medo de saber quanto, falar para os outros quanto ela ganha. Exatamente. Aí ela já fica com medo, eu não tenho dinheiro, eu tenho muito pouco dinheiro para você, agora a pessoa tem 10 milhões de reais. Mas isso é uma verdade, o mineiro é muito assim. Mas as pessoas, elas têm medo de pagar, elas não têm isso, mas ao mesmo tempo, quando você consegue atingir a pessoa, quando você consegue mostrar para a pessoa a importância disso, ela se sente mais confortável, mais segura, porque é exatamente isso. Tem um caso interessante de um fundo americano de ações, que ele, ao longo dos mais de 50 anos, ele pouquíssimos anos, para dizer quase nenhum, terminou negativo, todos os anos positivo. Só que menos de 20% dos investidores dele ganham dinheiro. Você fala, mas por que isso? Pelo emocional do investidor. Quando está lá em cima, quando ele entra, opa, está tudo ótimo, bolsa 120 mil pontos, vou comprar. Começa a cair, é a hora que ele sai, quando deveria ser o contrário. E o assessor, o gestor, ele tem essa noção de falar, segura agora, não é hora de sair. É hora de aumentar? Não, peraí, calma, também não é assim. Vamos com calma, mas vamos segurar o seu dinheiro. Nós temos 2 anos que nós estamos com investimento ruim e eu segurando muito investimento de risco que está perdendo ali nas carteiras, falando, segura, não sai. Pronto, está recuperando. A maioria, opa, estou perdendo muito dinheiro, quero sair. Então, assim, esse emocional que o investidor tem, a gente tira. É como qualquer prestador de serviço. Sinceramente, eu estou com uma dorzinha aqui, eu me automedico. Sim, muita gente faz isso e muita gente se ferra por conta disso. Sim. E a mesma coisa, quanto vale a sua hora trabalhada? Quanto vale o seu dinheiro? Não perca tempo querendo saber mais de quem vive disso. Deixa a pessoa investir o seu dinheiro que você vai ganhar mais no longo prazo. Foca no que você conhece. Exatamente. Ô Carol, e nisso tudo que o
Edu falou, Duda, Eduardo Barbosa. Edu, você lembra daquele? Eu já te chamei de todos os nomes possíveis. Mas existe vamos dizer assim, um melhor cenário entre investimento, a receita que esse investimento pode te dar, ou não, né? Ou não. E tributo? Difícil essa pergunta. Alguns tipos de investimento são, vamos dizer, como é que eu posso dizer, incentivados, né, pelo governo por qualquer tipo de isenção. Eu comentei do exemplo dos fundos de investimento imobiliário, que foi um caso clássico, para contar o efeito da tributação em um investimento. Os fundos de investimento imobiliário são isentos, né, de imposto de renda, e eles são muito procurados por pessoas físicas, a maioria, me corrija se eu estiver errado. Só pessoa física. Pessoa física e pessoa física investindo um pouquinho, né? Não são investimentos muito altos, né, por pessoa física. E aí o que aconteceu foi que em 2021 foi apresentado em junho um projeto de lei para a reforma do imposto de renda, que a gente provavelmente vai ver esse assunto de novo agora no segundo semestre. Mas aí tinha um presentinho, vários bodes na sala, vamos assim dizer. E eram propositalmente bodes na sala, porque a gente sabia que aquilo não ia para frente. E um deles era retirando a previsão da isenção dos fundos de investimento imobiliário. Mesmo sendo um projeto de lei apresentado no Congresso, acho que foi no dia, não foi, Edu? Todos os fundos derreteram. No dia da apresentação. Note, não foi no dia da votação, não foi no dia da designação de relator, não foi no dia da discussão, foi no dia que eles mostraram o projeto de lei para o Brasil. Mostraram e aí derreteu os fundos. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma live 4 dias depois dessa apresentação e falei, eu lembro que a Selic naquela época estava 6%, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o valor. Mas eu lembro que estava 6% e pelas contas que a gente fez, ele dava menos de bilhão. O imposto de renda dava menos de bilhão, pelo famoso bilhão do Ciro. Dava menos de bilhão essa arrecadação. Relevante. E aí eu simplesmente falei, arrisquei nesse podcast, 4 dias depois falei, vai cair. Essa cobrança de imposto de renda nos fundos de investimento vai cair. E aí eu lembro que o Ricardo falou assim comigo, olha, é uma dica boa, porque derreteu, então é hora de entrar. Se ela tá falando que realmente vai continuar a isenção, então é uma hora boa para entrar e tal. Então, essa é a importância de conhecer tributos dentro de uma ideia de investimento. Porque você vira e fala, olha, eu tinha certeza. Um mecanismo, o fundo de investimento é um mecanismo de entrada de crédito, de dinheiro na construção civil muito importante. Então, assim, era uma fonte que não fazia sentido você matar essa galinha dos ovos de ouro, sendo que ela está cumprindo um papel quase que social, né, que tá lhe provendo crédito, por uma arrecadação que era insignificante para o governo, não ia dar bilhão. Então, assim, quem tem essa noção, e aí entra os três, entra a noção de economia, Exato. entra a noção de tributos e entra a noção de investimentos. Era uma coisa que, se a gente tivesse no grupo naquela época, eu falaria com toda certeza, calma, gente, não é hora de sair, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, porque a gente sabe que era uma coisa que não ia para frente. Então, essa é a importância. É assim como tudo tá ligado, de uma certa forma. Assim como quando acontece alguma coisa no tributário que impacta diretamente nas ações de alguma empresa. E às vezes as pessoas ficam completamente perdidas. Mas tá caindo fulano de tal por causa de um julgamento do STF sobre uma coisa de 2007. Então, assim, saber trazer isso é tranquilidade para o investidor. É o investidor ficar mais tranquilo. A questão do CARF agora. A questão do CARF agora, que sim, vai impactar bastante, especialmente o setor financeiro, que tem bastante dinheiro em jogo ali. A questão, por exemplo, do julgamento do STJ sobre as subvenções, que pega muito varejo que está na Bolsa. Então, o pessoal do varejo que está na Bolsa... Derreteram de novo, e aí era aquela coisa que eu falo, gente, calma, essa decisão não é para amanhã. Lembra quando a gente tinha uma reunião nesse dia, aí ainda brinquei com eles, falei, não, eu parei de escutar o julgamento, é isso, mas daqui a pouco eu volto. Vai demorar, gente, não é assim, não é para amanhã. E assim, do mesmo jeito que eu tô falando, olha, gente, o tempo é esse, a demora é essa, é isso que acontece. Isso tranquiliza o investidor e
demonstra oportunidade para ele. Então, se o varejo derreteu e você sabe que ele tem capacidade de voltar, ou você sabe se essa decisão vai ser revertida. Então, é por isso que está tudo conectado, por isso que a gente juntou forças. Legal. Um exemplo aqui para você, soma de letrinhas. O Paul, na sua empresa e na sua pessoa física, você tem um CDB a 10% e uma LCI a 9%. Qual que você faz na sua empresa e qual que você faz na sua pessoa física? Você sabe dizer isso? Não sei dizer isso. Quer dizer, talvez eu esteja... O LCI eu não vou pagar o imposto de renda, né? Isso. No CDB eu vou ter lá o IOF, imposto de renda. Na minha pessoa jurídica eu vou ter o CDB. É isso que você disse? E na minha pessoa física eu vou ter o LCI ou o LCA. Exatamente, porque o LCI não é isento para pessoa jurídica, só para pessoa física. Então, assim, só para pegar um exemplo aqui de umas coisas que às vezes as pessoas não veem isso. A LCI é 90% do CDI, o CDB é 100% do CDI. Qual que é melhor? O que eu estou fazendo melhor? Estou cheio de perguntas, então, assim. Mas é só para entrar nesse Claro, exemplo que você pediu para a Carol aí. Ó. Coincidentemente, eu estava lendo hoje sobre fundo imobiliário, sobre LCI, sobre LCA, sobre essas isenções. Mas é o seguinte, muita gente, assim, principalmente no país nosso, porque eu acho que lá fora, com uma economia mais estável, vamos tirar a pandemia da coisa aí, porque desestabilizou o mundo, mas obviamente há países economicamente muito mais estáveis. Não é nem muito difícil fazer isso não, né? É fácil, inclusive, né? Aí eu te pergunto, pode ser pessoal, pode ser cultural, pode ser de negócio, é melhor eu ter ou um apartamento? Olha essa, clássica, né? Chama o Luiz para responder essa. Não é? Ou é melhor eu ter um fundo imobiliário e correndo risco desses bodes? Porque meu pai, minha mãe, né, meu avô já dizia, quem compra terra não erra, meu filho, não é? Aí nós somos enraizados pela cultura aqui, mas e aí? Não é para ficar mudo não, gente. Não, a resposta passa pelo seguinte, nós estamos falando de investimento ou nós estamos falando de moradia? Essa é o primeiro ponto eu dessa preciso dar um passo para resposta. trás para tomar essa decisão. Pois é, é o seguinte, quando a gente fala em financeiro, eu te falo que hoje é melhor você alugar, investir de outra forma do que você ter um imóvel. Financeiro. Só que eu não entro nessa discussão dizendo para as pessoas fazerem isso, porque o imóvel, principalmente o de moradia, ele implica em muito mais coisas. E eu recomendo às pessoas sim terem um imóvel. Mas peraí, mas você está sendo contraditório? Não estou sendo contraditório, porque existe uma série de fatores que vêm antes do investimento. Para começar, para esses fatores darem certo, você tem que ter uma série de conjunturas funcionando. E a pessoa tem uma disciplina gigante de pegar o dinheirinho, investir aquele dinheirinho naquele momento, não usar aquele dinheiro. A pessoa que não tem um apartamento, de repente tem 140 mil na conta, porque o apartamento é 200 mil, e fala, opa, vou comprar um carro. Não pode fazer isso. Então, para tudo funcionar, para começar, a disciplina tem que ser gigante. Reinvestir o dividendo. Reinvestir dividendo, tudo isso. Então, você tem que ter uma organização, um conhecimento e uma disciplina muito grande. Tá? Segundo, a maioria das pessoas não tem. Quem não tem dinheiro tem menos ainda. Porque quem tem dinheiro sobrando é outra coisa. É fácil de fazer, é fácil de falar. Agora, imagina a pessoa que não tem, está querendo juntar o dinheirinho dela, de repente tem um dinheiro na conta. Isso é muito complicado. E ter um imóvel é uma segurança. Sim. Então, eu recomendo, sim. A gente não pode entrar e falar só em financeiro. Agora, quando você entra já tem meu apartamento, já tem minhas coisas, eu tenho dinheiro sobrando, vou comprar um imóvel para investir. Aí eu tenho minhas restrições. Entendi. Aí eu tenho, porque assim... Desculpa te interromper, Duda, porque eu acho que envolve o emocional. Você imagina você sem um apartamento, um imóvel próprio e com o seu dinheiro aplicado, seja lá onde, mesmo que diversificado, mas numa economia como a nossa, cara... Você tem parafuso. Exatamente. Então tem uma série de fatores, quanto que é o financiamento naquele momento, quanto que você vai ganhar, quanto que você vai ganhar de longo prazo, como é que você consegue investir o seu dinheiro. E ninguém lembra que imóvel próprio tem uma série de gastos. Às vezes eu vejo pessoas falando, pô, comprei um lote de R$5.000, vendi por 50. Assim, quanto tempo? Quantos anos? Quanto que você gastou nesse imóvel? Quanto que você pagou de imposto sobre esse imóvel, de reforma desse imóvel? Quando você vai ver, ter botado o CDI era quase a mesma coisa. Às vezes não também, mas não acho um bom investimento. Mas essa discussão surgiu e eu falo, essa coisa do influencer vir falar, não compre, alugue,
Isso é coisa de gente falando para público específico, classe alta, um desserviço gigante. Assim, tem que ter um cuidado, gente, porque nós estamos falando com pessoas reais ali, com pessoas que não entendem muito bem de dinheiro, com as pessoas que vão ouvir e ter o dinheirinho delas contado para fazer uma coisa dessa e muitas vezes vai acabar com o dinheiro dela. Porque no meio do caminho bebe um pedaço desse dinheiro, compra um pedaço de falta dinheiro de com outras coisas. disciplina, a falta de... Exatamente. E é uma questão cultural. O Brasil, ele é uma questão cultural, isso. Essa Sim, questão totalmente. de esconder dinheiro, de não falar de dinheiro, ou de aquela coisa. A gente vem de uma história que isso vai passando de geração para geração. Exato. Então, é enraizado no brasileiro essa ideia. E agora que a gente tem... Se a gente for parar para pensar, eu sempre falo isso, a estabilização da nossa moeda é muito recente. Muito. É muito recente. Então, assim, até 1994? é muito recente, não tem 30 anos. Então, assim, é uma estabilização de moeda. Então, tem 30 anos que a gente aprende, vamos dizer assim, investimento foi democratizado. Porque senão, e eu sei isso porque eu sou de 83, hein? Eu só estudei isso. Aqui a gente sempre revela. Eu só estudei Ninguém isso, quer eu falar, não me daqui a pouco todo lembro, mundo eu sabe. só estudei isso. Mas assim, era uma tal de overnight, era um tal de... Porque eu leio muito, eu gosto muito da história da moeda do Brasil. E é igual ler um livro de avião caindo, entendeu? A vantagem é que você sabe que o avião sobreviveu um pouquinho no final. Então assim, mas é um livro de avião caindo. Então assim, era overnight, era não sei o que. A pessoa, gente, o brasileiro médio, ele não tem a menor ideia do que é isso. Ele gastava todo o dinheiro, e isso ali ele fazia. E eu me lembro do meu pai fazer isso. Recebia, ia lá no supermercado, Enchia o carrinho, o porta-mala do Chevette, até não caber mais nada, e trazia para casa. Era isso que funcionava. Então, assim, é uma realidade para as pessoas, assim, vamos dizer assim, mais democrática, tem muito pouco tempo. Sim. Então, as pessoas estão aprendendo ainda como lidar com isso. Pensar que 13,75 é uma taxa alta, assim, na nossa história recente, isso até é um alívio. Porque eu já vi 40% de taxa de juros, coisas desse tipo. O Duda, Carol, a pergunta vai ser para os dois. Fique à vontade para responder. Mas assim, nós já trabalhamos, você disse aí que na nossa estabilização, quem está vendo o vídeo aqui está vendo uma aspas, né? Da moeda, ela é recente. Então a gente já teve Selic a 2, dólar 1 para 1. Eu anotei aqui, quer ver? Inflação. Tem um número ideal que a coisa fica boa? O que fica bom? A Selic a quanto? A inflação a tanto? O dólar a tanto? Existe uma equação, um equilíbrio? Existe uma receita de bolo? Qual que é a harmonia disso? Tipo assim, vai ficar todo mundo feliz. Qual que é o melhor cenário? Bom, existe um número, assim, não diria um número cabalístico, mas a gente trabalha com algumas premissas, sim, tá? Então, quando a gente fala numa taxa de juros de equilíbrio, por exemplo, a gente está falando em algo entre 6% e 8%. É uma taxa que faz a economia funcionar bem, porque você tem que pensar, é o seguinte, no que o governo vai pagar? A taxa de juros nada mais é do que o governo vai pagar nos títulos dele. Tá? Então, é a forma do governo se financiar. Então, 13,75, por exemplo, é um custo muito alto para o governo. E da mesma forma, você tem que atrair dinheiro de fora com uma taxa de juros que faça sentido. Se você tem uma taxa de juros menor que os Estados Unidos, por exemplo, quem que vai trazer dinheiro para cá? Então, a gente começa por essa taxa de equilíbrio. A inflação, tem gente comemorando deflação. Isso é uma bobagem. Deflação não é bom. Tá? Por isso que a gente tem uma inflação banda de cima e banda de baixo e o centro da meta, que hoje é 3,25, com 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, se for até 4,75, está dentro da meta. Mas quando a gente fala isso, por exemplo, eu sou um crítico dessa, e recentemente o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele estudou alterar a meta, acabou não fazendo isso, mas eu defendo, porque se você olhar historicamente, a nossa inflação ela é entre 5% e 6% nesse último século, nesse século que eu estou falando. Então, você olha os últimos 10 anos, desde o início, tudo, ela vai variar um pouco. Então, você falar em 3,25, você está puxando uma inflação muito para baixo. A nossa inflação é uma inflação indexada também. Tudo que acontece com a inflação,
impacta em toda a cadeia nossa, nos salários, em toda a nossa cadeia de serviços. Grande parte da nossa inflação é de preço administrado, que são combustível, energia, gás. Então, é muito difícil você falar em uma inflação tão baixa. Tá? Então, assim, a gente está tentando, só que não é saudável. Então, muitas vezes a gente fala, opa, estamos atingindo, nós estamos vivendo mais uma recessão que uma inflação baixa. E a gente tem que entender esses pontos também. Tá? Então, quando a gente fala, eu particularmente, estou falando 4,5% de inflação, nós estamos numa inflação saudável. Com uma taxa de juros 6%, 7%, 8%, está saudável. E aí a gente precisa de uma taxa de juros real positiva. O que é isso? É o dinheiro acima da inflação. Se a taxa de juros está 8% e a inflação está 4%, o seu dinheiro está rendendo 4%, realmente. Sim. Tá? Então, a gente teve nos últimos 2 anos, no mundo inteiro, uma taxa real negativa, que é uma inflação muito alta com uma taxa de juros muito baixa. Isso é muito ruim para todas as economias. A gente já inverteu isso aqui. Então, tem o dólar. O dólar é a mesma coisa. O dólar, você tem que pensar em um dólar onde satisfaz importadores e exportadores, tá? e não aperte nenhum demais. Então, é claro que o exportador ele quer um dólar mais alto, o importador quer um dólar mais baixo. Mas hoje em dia, se a gente falar aí num dólar entre 4,5 e 5, a gente está com um dólar razoável. Tá? Então, a economia ela está voltando. A bolsa é a mesma coisa. A gente pensa na bolsa também, bolsa barata, bolsa cara. O que é uma bolsa barata e o que é uma bolsa cara? Bolsa é um conjunto de empresas lá dentro. Então, quando você pega o nível que as empresas estão performando, os múltiplos daquela empresa e o que aquilo está sendo representado na bolsa, ali que você vê que é uma bolsa cara ou barata. Não é 100 mil pontos ou 120 mil pontos. 100 mil pontos ele pode ser barato num momento e caro em outro. A bolsa em dólar, mesma coisa. Nós tivemos recentemente um dos níveis mais baixos da bolsa em dólar. Ninguém percebeu isso. Sabe quem percebeu? O gringo. Entrou dinheiro aqui com um dólar alto e uma bolsa baixa. Entrou um caminhão de dinheiro, a bolsa subiu, o dólar caiu. O gringo realizou, fez isso aqui de novo. Então a bolsa fez isso e isso, o dólar fez isso e isso. Foi uma coisa de curtíssimo prazo. Estava barato em dólar. Então, assim, não é que a gente tem um número cabalístico. A gente tem momentos onde a gente tem que observar os fatores macroeconômicos e entender naquele momento o que é mais saudável para o país. A briga agora é da taxa de juros. A taxa de juros está apertando. Era o que eu ia te perguntar. Ou seja, tá rolando uma briguinha política aí, uma pirraça? O que é? O que está mantendo a taxa? Não tenha dúvida que está rolando uma disputa política. Eu não vou entrar não é nem a pauta nossa, mas assim, é curiosidade. Eu não vou entrar no mérito aqui que as ações estão sendo políticas, porque todos têm os seus embasamentos, suas tecnicidades para explicar por que estão fazendo isso. Eu, particularmente, eu acho que uma taxa de juros de 3,75 está apertando o país que está começando a viver um momento mais saudável. Tá? Então, a gente está começando a apresentar reformas, a gente está começando a trazer investimento, tá? A gente está começando a inflação baixa. E uma deflação é ruim. Uma deflação, ela está mostrando, ela apontou, botou um dedinho na ferida e falou, olha, essa taxa está alta. Não é em cima de uma taxa de 3,75, uma deflação é ruim, uma taxa está alta. Está um desequilíbrio, hein? Está um desequilíbrio. Então, a gente espera começar a ver, já na próxima reunião, uma queda da taxa de juros que o país pede. Tá? A gente tem que falar isso como um todo. Lembrando que o custo para o país é muito alto com uma taxa de juros tão alta. Um dado aqui para vocês. É um dos maiores gastos do governo, um dos maiores custos do governo é através do empréstimo da sua moeda, da taxa de juros. Então, com a taxa nessa magnitude, já o gasto do governo é muito alto. Se ele trouxer ali para 7%, claro que você não vai acontecer de uma hora para outra, mas você já dá um alívio para as contas do governo. Entendi. Vamos dar uma desmistificada aqui, que eu até fiz uma anotação aqui das sopas de letrinhas que eu falei contigo no início aqui. Vamos começar pelo... Também como que é o propósito da HZ, né? De levar lá para a pessoa física lá, né? Talvez para os pequenos negócios, enfim. Eu nunca abro mão de falar do pequeno negócio, porque às vezes a pessoa física está sozinha, claro, né? E ela tem um pequeno negócio ali. Exatamente. Mas quando você fala taxa de juros, é o CDI. Não, é o contrário. O CDI, ele acompanha a taxa de juros, tá? Deixa eu te explicar isso. Então, explica assim, dá o beabá para mim, assim, o que é o CDI e o que é a taxa de juros. A taxa de juros é o seguinte, a taxa de juros ela é definida pelo governo, tá? Pelo Banco Central, para ser mais
mais preciso, que define qual a taxa que o país vai praticar nos seus títulos, nos seus empréstimos. Selic. É a Selic, exatamente. Então, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. O CDI, ele é um indicador que acompanha a taxa Selic há anos, normalmente uma pequena diferença. Então, se não me engano, ela está 13,64% hoje ao ano, tá? Que é o certificado de depósito interbancário. Ele é uma taxa onde os bancos trocam os seus caixas à noite para todo mundo zerar o seu caixa e o custo do dinheiro é esse. Está um pouquinho abaixo da Selic. Então, ele é utilizado pelos bancos, pelas instituições financeiras para emprestar o dinheiro para as pessoas. Então, eu apliquei num CDB a uma taxa do CDI. E aí as pessoas fazem confusão. Isso aí. Eu apliquei em CDI. Não, você não aplicou em CDI, você aplicou em CDB. Que o indicador é o CDI. Como pode ser IPCA, como pode ser uma taxa pré-fixada e pode ser um percentual do CDI. Então, vou fazer a pergunta para quem está com dúvida, tá? Aí, eu vejo lá no portfólio da sua corretora ou do meu assessor, ele me manda assim, eu tenho um CDB aqui que está pagando 120% do CDI. Isso. Ele paga CDI mais 20%? Ele paga mais 20, não. Ele paga 120%. Se o CDI é 10, ele paga 12. Ah, tá. Paga 120% do CDI. Do CDI. Isso. Entendi. Obviamente, num preço desse, num percentual desse, eu tenho que prender meu dinheiro um tempo. Sim, sem dúvida. É difícil ver uma taxa desse tamanho hoje em dia. Assim, e qual que é a diferença quando a gente abre lá também na corretora e a gente vê assim 14,5%, 14,75% e não traz X% do CDB? Por que disso? Isso é uma taxa pré-fixada. Isso assim, normalmente nós temos 3 tipos de... Eu vou dizer 4 tipos de remuneração dos investimentos de renda fixa. Tá? A primeira, que é a mais conhecida dos CDBs, é o percentual do CDI, que é exatamente 100%, 102%. Você vai fazer um CDB com liquidez, é 100%, 98%, 102%. Você vai fazer um de um ano, é 105%, 110%, por aí. A segunda, que é a menos comum, mas tem também, é o CDI mais alguma coisa, que é o CDI mais 2%. Que aí sim, se o CDI é 10, CDI mais 2, é 12. CDI mais 3 é 13. Tá? A terceira é uma pré-fixada, que ali é o seguinte, eu estou fazendo um CDB de 3 anos, e essa não tem liquidez, tá? Estou fazendo que vai render 14% ao ano. Então, ali, naquele momento, você já sabe quanto que você vai ter lá no final. No é decorrer 14% ao ano. No decorrer dos 3 anos. Dos 3 anos, exatamente. E a quarta forma é o inflação mais, IPCA mais. Tá? Que aí você tem uma inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, é IPCA mais 5, IPCA mais 6. Tá? A gente ouve muito o Tesouro Direto. Tá? E o Tesouro Direto não tem o CDI mais. Mas tem o percentual do CDI, que é o Tesouro Selic, que aí ele vai para a Selic, na verdade. A NTN-B, Notas do Tesouro Nacional Série B, que ela é uma inflação mais alguma coisa. Tá? E você tem a LTN, que são as letras do Tesouro Nacional, que são as pré-fixadas. Mas essa NTN-B, é isso mesmo? Uhum. São prazos longos, não é isso? São prazos muito longos. Você tem até prazos curtos também. Só que todos os títulos do Tesouro, eles têm recompra. O Tesouro, ele te dá recompra. Então, você encontra liquidez nele. Você não precisa buscar alguém para comprar o seu, caso você precise. Que normalmente o crédito privado, o que é o crédito privado? São os das empresas, os bancos. Um CDB de um banco é um crédito privado. Uma debênture de uma empresa é um crédito privado. Esses você precisa buscar alguém para comprar se precisar sair. O Tesouro, ele dá a liquidez. Então, no momento que você quiser vender nas condições de mercado, você vende ele. Perfeito. Não, legal. Ô Duda, a gente tem uma série de perguntas. A gente vai ficar aqui... Ótimo. Né, assim, essas questões todas. E eu ainda tenho que guardar 2 horas e 45 minutos só para a reforma tributária. Exatamente. Não é? Eu estou gastando minha voz agora. Gasta mesmo. Mas assim, Carol, não te abandonei não, tá? Só para não perder o raciocínio aqui. Tomando uma água. Aí, o nosso pequeno investidor aqui sobrou lá 10 mil, 20 mil.
Aí, às vezes, ele entra numa plataforma dessa e ele vê que o dinheiro corre para o mar, né? Então, ele vê uma excelente taxa, mas para entrar é 10 mil, né? O aporte mínimo é 1.000, né? E por aí vai. Que cenário que você desenha para essa pessoa? Vamos dar número aqui, sei lá, 10 mil. Dá para ele diversificar? Não dá? Poxa, dá uma primeira pancada aí. Você pode esperar 1 ano, 2 anos, você buscar aproveitar, por exemplo, uma taxa fixa agora, uma renda fixa aí, por exemplo. Pode ser o pré-fixado, tá? Obviamente, não tem bobo nesse mercado, né? Já precificaram isso aí, né? Ou seja, então não adianta você achar que vai ter uma pré-fixada agora de 3,75 e amanhã você liga e vai a 8 e você se deu bem, né? Então isso não existe. Mas ainda tem. Ainda tem. Mas assim, desenha um cenário assim, vende aí o peixe pra mim aí. Eu tenho 10 mil aqui, o que eu faço? Pô, vamos lá. É o seguinte. Eu sei que não é simples. Não é, mas essa pergunta é muito boa. Ou compro via varejo. Isso excelente. Como diria a Carol, eu tenho uma má notícia para você. Magazine Luiza. Essa pergunta é excelente, porque é a vida real. Boa parte do que a gente tem no nosso grupo, depois vamos falar do grupo um pouquinho, mas a gente tem desde pessoas que não conseguiram investir ainda, até pessoas que já têm um portfólio considerável de investimento, tá? Mas é a vida real. São as pessoas que têm 10 mil ali e não sabem, estão completamente perdidas. Tá? E aí o que eu falo à medida que você vai conseguindo investir, primeiro, você tem que tomar um cuidado de não expor seu dinheiro demais a longo prazo, porque quanto menor o seu capital, mais você pode precisar dele. Quem tem R$1 milhão, certamente pode deixar uma parcela maior do capital de longo prazo, porque quem tem R$10 mil, uma eventualidade, uma despesa médica, pode precisar desses R$10 mil. Então já não é um capital que eu recomendo você deixar ele muito, e nem em muito risco. Mas começar, você pode fazer umas coisas dessas. Até para você não se frustrar. Para 6 meses, para 1 ano, aproveitar uma LCI, ali sem imposto para 1 ano, para ganhar um pouquinho a mais, fazer alguma coisa, não só ficar na CDB com liquidez, porque esse realmente é o que a gente chama de prêmio, é o que tem o menor prêmio, é o que vai pagar menos mesmo. Mas você botar ali, bota 2, 3 mil, ali um pouquinho mais longo prazo, para 1 ano, para 2 anos, para você conseguir ter acesso a isso. Vai aprendendo. Exatamente, procura saber assim, o que é. No nosso grupo, a gente manda uma carteira teórica, uma divisão de investimento, não manda o investimento em si. Mas a pessoa fala assim, conversa com o seu gerente com essa nomenclatura aqui. Você vai fazer desse jeitinho aqui. Para a pessoa chegar lá e falar assim, olha, 10% do meu dinheiro eu quero botar em CDB com liquidez. 15% do meu dinheiro eu quero comprar uma NTNB do Tesouro Direto. Qual produto que você tem, ou seja, é legal, brilhante a estratégia. Muito bom. Então, gostei. Eu não preciso dar nome, porque às vezes você está num banco, às vezes você está num Bradesco e o outro no Banco do Brasil, um tem um outro. Mas eu falo, olha, 10%, procura um fundo onde o vencimento dele, onde o resgate dele é só depois de 30 dias, entre 30 e 60. De renda fixa. De renda fixa, exatamente. Não é isso, é o seguinte, você pode ficar com ele 1 ano. Aí você pediu o resgate depois de 1 ano, 30 dias depois ele cai na sua conta. Ah, tá. Assim, é o famoso D+. Exatamente. Então, por que é aquilo? Porque é onde os fundos conseguem buscar um pouquinho mais de ganho, porque sabe que ele vai conseguir ter um tempinho para trabalhar depois que você pediu o resgate. Então, a gente vai dando essas dicas para o cara montar a carteirinha dele daquele jeito. Então, Legal. A gente ensina um pouquinho como fazer. E não é assessoria. O meu trabalho, especificamente, é assessoria direta. Eu pego o seu dinheiro e eu vou investir na sua conta sempre, com a sua aprovação, mas eu vou distribuir a sua carteira. No nosso grupo, não. Eu falo assim, olha, vai, mas está aqui o caminho das pedras. Vai aprendendo a mexer com o seu dinheiro. Ótimo. Como você citou a Carol, que ela tem um presentinho para mim, eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês falarem aqui como é que a gente acha vocês na rede social, nisso aí tudo, né? O Momento Jabá, assim que fala, tem até uma musiquinha que entra na hora aí. Momento Merchan. Momento Merchan. Mas, Carol, aí, o presentinho é o seguinte, a pergunta
falando aqui de CDI, CDB, renda fixa, tal, pós-fixada, pré-fixada e tal. Aí eu brinquei aqui, né? Via varejo e tal. Magazine Luiza já me bateu lá nos R$125. Hoje ela tá 3 alguma coisa, se não tá caindo agora, nesse exato momento, dia 12 de julho, né? 12 de julho. De 2023. Não é um momento bom de comprar uma Magalu, não? Como é que eu vou responder essa pergunta? Aí eu te pergunto, porque tá aí uma das coisas que eu nunca entrei. Olha que eu vou falar um negócio que eu tenho um espírito de cassino. Eu sou uma pessoa que eu tenho espírito de cassino. Sacanear mesmo. Eu tenho espírito de cassino. Mas nesse caso, eu sei ler balanço. Eu lembro quando tava no hype e eu olhei e falei, gente, mas não tá batendo. Não tá batendo. Algo não fecha. Algo de errado não está certo. Exatamente. Eu lembro que assim, eu não sou muito especialista, deixo aqui mas eu sei ler balanço. Então assim, Não, eu batia, e olha que mesmo com o meu espírito de cassino, porque eu tenho espírito de cassino, é uma das coisas que eu acho que eu não entro, não. Vai, Duda, me ajuda nessa resposta. Bom, excelente colocação, onde eu posso, mais uma vez, me vender aí. As pessoas, elas acham, e isso não é o Paul, é a cabeça do investidor. Caiu, tá bom de entrar. Quem disse? O PL, como é que tá? O múltiplo, como é que tá? Essa empresa pode estar quebrando. Ela pode estar cara. A 2,50. Ainda sei ler balanço. Exatamente. Eu conheço gente que investiu em MMX, em OGX. E foi fazendo preço médio, até que, desculpa a palavra aqui, é preço médio. É uma brincadeira que o mercado faz que você vai se ferrando cada Virou vez até mais. filme. Virou até filme. Então, assim, e aí a gente sabe o momento de entrar. Claro que, assim, se fosse bola de cristal, assim, tava todo mundo rico, né? Mas o momento onde os fatores macroeconômicos mostram que a gente tem uma conjuntura que permite você entrar naquele momento, ou que não. Então, no meio da pandemia, comprei no meio da pandemia, caiu mais. Mas eu já falava, tá barato. A não ser que a gente comece a ter uma quebra de empresas e uma mudança no cenário, isso pode acontecer, é perfeitamente plausível, então não bote todo o seu dinheiro, mas está barato. Compre. E aí, esse é que é o ponto. Eu já perdi muito dinheiro. Eu falei, não é hora de sair. Fique tranquilo. Calma, né? Segure. Então, assim, esse que é o ponto importante. E não caiu, tá barato. Porque a gente vê o tempo todo. Toda hora tem uma empresa. É Via Varejo, é Magazine, é IRB. São as empresas que elas viram memes de mercado. É IRB, é verdade. IRB foi. Oi. Então... Oi. Pois é, até outro dia eu li uma que eu achei ótima. Eu tava perdendo em IRB, tirei metade do dinheiro e botei em criptomoeda. Agora eu tô perdendo em 2. O importante é diversificar, né, cara? Exatamente, o importante é diversificar. Tô me ferrando em tudo. Ô, Duda, pra gente entrar na pauta aqui agora, vamos chegar na sua... Não, mas eu explico em 3 minutos. Não, mas não tem problema. Chegar, não, eu mas... vou encher meu copo aqui, ó, e vou chegar só bebendo água. Aqui, eu fico acompanhando, sigo muitas pessoas do mercado financeiro, aí tem uma guerra, né, que ficam provocando o outro de forma subliminar, assim, né? Ou até direta, às vezes, né? Você sabe quem que é, ao longo da história, Bolsa ou CDI? E aí? As viúvas do CDI. As viúvas do CDI. Eu tenho uma ótima resposta para isso. É o seguinte, eu fiz um estudo recentemente, e hoje eu não tenho investido em Bolsa para os meus clientes, nem com 100 mil pontos e falando está barato. Por quê? Porque um dos melhores investimentos ao longo do tempo IPCA mais 6, inflação mais 6%, quando você considera isso, ela é uma das metas dos fundos de pensão, para você ter uma ideia. Ou seja, ao longo do tempo, IPCA mais 6 é ótimo. Então, quando você compara IPCA mais 6 com Bolsa e com taxa de juros, com CDI, ela ao longo do tempo, ela não ganha, ela vai perder de mas ela está sempre entre os melhores. Por quê? Porque a gente tem uma relação taxa de juro alto, bolsa baixa. Taxa de juro baixa, bolsa alta. Por quê? Porque é uma relação de risco. Se você tem uma taxa de juro que te dá 15, por que você vai investir na bolsa? E taxa de juro alta também impacta negativamente nas empresas. Agora, uma taxa de juro a 2, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou para a bolsa.
E aí você sobe a bolsa. E também é positivo para as empresas. Então, assim, essa relação, essa correlação que a gente chama, ela costuma acontecer. Então, você sempre tem esse indicador bom. E, recentemente, a gente estava com inflação mais 7, inflação mais 7,5, sem imposto. A gente tinha muitos títulos assim. Então, peguei para todos os meus clientes e fiz isso. Falei, cara, senta em cima do dinheiro e esquece. E com a deflação? Aí atravessa, é o quebra-mola. Mas isso é o seguinte, eu não faço investimento para um mês, pô. Faço investimento baseado na história. Compra um papel 2030, 2035, que se precisar sair no meio do caminho, vai ter o que eu falei, mercado secundário. E o cara vai estar numa inflação média que seja 4%. 4 mais 7, 11. A taxa de juros vai estar 8. 11 sem imposto, com uma taxa de juros a 8. Doido. Lindo. Isso aí é ao longo do tempo. Então, eu falo assim, senta em cima. Vai perder um mês de deflação, vai perder tudo, mas esse é que é o ponto. Aí você fala CDI e Bolsa, tá? A gente tem um histórico aqui de CDI muito alto. E a nossa bolsa, ela é uma bolsa ainda que ela é muito amadora, ela é muito verde. As pessoas não têm o hábito de investir. Você pega a bolsa americana, as pessoas fazem. É todo mundo lá, né? Fazem a poupança dos filhos, a faculdade dos filhos é paga com bolsa. Mas é o que eu falei da estabilização da moeda. Sim, Muito a gente precisa. tempo. Só que a gente não tem isso. A gente não tem. Nós somos muito Eu acho amadores. que quando a gente teve a Selic a 2 aí, que teve esse boom da bolsa, né? Que teve um número, não sei o número aqui agora, mas assim, cresceu exponencialmente o número de pessoas que aderiram à bolsa, né? Exatamente, só que muitos entraram com a bolsa esticando, com a bolsa a 120 mil pontos, aí a bolsa caiu, aí pularam fora da bolsa, perderam dinheiro demais. Então, essa pergunta exatamente não tem a resposta, é o seguinte: diversifique seu dinheiro. Se você é conservador, fique na renda fixa. Não precisa preocupar com bolsa. A bolsa subiu de 100 para 120 mil pontos sem eu botar praticamente dinheiro nenhum dos meus investidores lá e não estou preocupado com isso. Se eu soubesse que ia subir rápido assim, é claro que eu teria colocado. Mas eu estou buscando nesse momento, o capital de longo prazo com a oportunidade que já caiu. Legal. Se eu tivesse optado pela bolsa ali atrás, eu já não teria o que eu tenho hoje para 10 anos com os meus investidores. Entendi, perfeito. Então, diversifique. Esteja em renda fixa e esteja em bolsa. Sim. Agora, se você não tem apetite para risco, fica em renda fixa, que você vai ter ótimas oportunidades. Tanto com a taxa de juros baixa quanto com a taxa de juros alta. Você tem que saber qual oportunidade buscar. A taxa de juros está alta. Agora eu não estou fazendo taxa de juros, eu estou fazendo inflação. Ótimo. Então, para você que está empreendendo agora, já começou a fazer o seu primeiro caixinha aí, já começou a sobrar o seu dinheirinho, ou ele está aí parado, na sua conta, você não sabe o que fazer, tá aí o Eduardo e a Carol e o Luiz offline, né? Agora tem que pegar no pé dele, que através da HZ Invest aí vai poder ajudar vocês. Nossa, que dificuldade de chamar de Eduardo. Ô Duda, me conta uma coisa. E como é que a gente acha a HZ no YouTube, nas redes sociais? Vocês têm um... Pois é. Não me interrompe não, senhor. Desculpa. Fugiu a palavra agora. Aquele negócio que vocês fazem ao vivo lá, segunda-feira, uma live. Isso. Uma live todas as segundas-feiras. Em qual canal? Dá detalhes aí pra gente. Porque daqui a pouco tem 2 horas e 45 minutos só de reforma tributária, que são as questões do povo, as dúvidas do povo. Mero prestador de serviço desse país. Boa. De Deus. Bom, a gente está no começo, né, Carol? A gente está começando com o nosso grupo exclusivo agora, tá? Que é um grupo, é uma mentoria exclusiva para acessar todo mundo que está lá dentro, que por enquanto, estamos só no Telegram. Tá? Então, mas você acha a gente, você entra no Telegram através do www.hzinvest.com.br, tá? E as nossas lives, elas ficam no nosso Instagram, tá? O meu Eduardo Horta, Duquesa de Tex e Luiz Persechini. Tá? Então a gente está, por enquanto, com o nosso Instagram pessoal para fazer as lives. Temos o podcast Mercado Financeiro, e que fica no Spotify, você encontra ele também. Legal. Tá? Com a nossa logo lá, HZ Invest. E o grupo fechado de Telegram, tá? Então pode procurar a gente lá e acessar o grupo nosso. E aí você tem a opção de pagar mensalidade, pagar isso que eu ia te anualidade com algum desconto. Esse grupo personalizado, vocês comercializam ele, ou seja, a quem se tornou... Mais barato que o Netflix. Mais barato que o Netflix, então pronto. Assim que o Luiz gosta. Então pronto. E de um engajamento muito maior e de um aprendizado muito maior, né? Não tenho dúvida disso. Isso, a gente fala disso tudo. Quando entra, a gente manda essa carteirinha para a pessoa, para ela investir o dinheiro dela. Nós estamos
eventualmente fazendo mentorias exclusivas. Ontem mesmo a gente teve mais de 1h30 com exclusivo de investimento para isso. A Carol falou sobre reforma tributária, exclusivo para o nosso grupo, atendendo dúvidas. Atendimento individual também. Se eu tenho uma dúvida, eu posso ter um Pode plano colocar. X, advance de lá. Grupo lá, a gente Coloca vai no de grupo, alguma a gente forma falar responde. com você. Eu quero bater um papo, porque eu sou mineiro, não quero saber que, né, É lógico. paguei imposto de renda R$1 milhão, eu quero reduzir isso, então, assim, eu fico tímido de comentar isso em grupo, né? Eu quero ter assessoria individual. Tem também. A gente consegue, é só perguntar. A gente Tá. fala com você. Legal. Porque quem acompanha a gente lá no YouTube, @Desk Coworking, nós vamos colocar nas descrições, tanto no YouTube, tanto no Spotify. Fiquei sabendo agora, ontem inclusive, que dá para fazer comentário também. Então quem tiver pergunta, o nosso programa aqui não é ao vivo, mas ele é atemporal. Inclusive esse é um assunto aqui que o que vai mudar talvez seja só a taxa Selic. E tomara que a reforma, né, Carol? A reforma invariavelmente. Então, assim, você encontra a gente aí no @Desk Coworking, também no Instagram, e nós vamos fazer as marcações lá. Se fizer algum comentário, a gente responde todos eles. Na descrição lá do nosso vídeo também vai ter todos esses detalhes, todos os arrobinhas teus, que você falou muito rápido, aí de repente a pessoa não conseguiu anotar. Mas agora deixa eu tomar minha aula aqui. Ô, Carol, Apertem os cintos. Apertem os cintos. Mas assim, eu queria ter muito tempo, sabe que eu gosto de bater papo. Eduardo, a gente se fala muito aí também. Fala de outros assuntos que a gente não quer comentar agora. Nós estamos passando um momento complicado, conturbado, mas vai dar certo. No final das contas, espero eu. Sou um cara muito otimista. Tomara. Não, quero falar. Mas, Carol, nós estamos agora no meio de uma reforma tributária. No meio não, né? Já passou a reforma tributária. No meio, né? literalmente. No meio, né? literalmente passou na primeira casa. O Desk Coworking, este podcast, é uma empresa que está debaixo de um KNAI de prestador de serviço aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que impacto, vou falar nós teremos, é que eu não vou tomar essa porrada sozinho, né? Que impacto nós teremos com relação à mudança da reforma tributária para os prestadores de serviço? Posso contar uma historinha antes? Eu sou mineira, eu gosto de contar historinha. Como é que a gente chegou queijinho. nesse ponto? É um queijinho, né? Um cafezinho. Eu gosto de contar Café, eu história. vou tomar um café então. Eu gosto de contar eu gosto de contar historinha. Como a gente está falando, o que é a reforma, né, na realidade? O que nós estamos discutindo? A gente está transformando 5 tributos em um com 2 fases. Não é difícil, a gente consegue entender. Então, a gente está tirando PIS, COFINS e IPI e transformando em CBS. E a gente está transformando ICMS e ISS em IBS. Os dois vão ter a mesma base de cálculo. Aí você me pergunta, por que é separado, Carol? Simplesmente por uma questão arrecadatória. Então, a gente tem a CBS, que vai ser da União, e o IBS, que vai ser dos estados e municípios. Simples assim. Não tem... Vai ser a mesma base... Tá fácil. Vai ser a mesma base, vai ser o mesmo tudo. E a gente vai ter um imposto seletivo. Por quê? Porque se a gente está falando que a gente vai ter a mesma base, a mesma alíquota padrão, acabaria que a gente teria a mesma alíquota para um caderno e uma garrafa de vodka. Então, isso precisa ser adequado. E aí vem no seletivo para tributar aquilo que faz mal para a saúde, aquilo que o governo quer desestimular o consumo, porque por uma via ou por outra isso acaba custando dinheiro para o governo. Então, a gente tem ali alcoolismo, que pode causar acidente. Aí lá vem os liberais ficarem bravos comigo. Não fui eu que inventei a seletividade, só estou explicando. Então, na realidade, é só para fazer isso. O governo está tentando ser proativo. Não tá só fazer isso. Hoje isso já existe. A gente já tem isso. Só que é via IPI e via ICMS. Isso faz com que a gente tenha 462 páginas na nossa TIP, que é o regulamento IPI, e tenha 1000 páginas no regulamento ICMS de Minas Gerais. Porque cada produto tem uma alíquota. Só que dentro de Minas a gente tem 15 alíquotas diferentes de ICMS para todos os produtos. Então, assim, a ideia é o quê? Simplificar. Qual que está sendo o grande problema para prestadores de serviço? E todo mundo fica falando comigo, fala sobre prestador de serviço, vai ser ótimo, eu já vou linkar aqui. Hoje, aqui no Brasil, a gente teve uma reforma ali em 1965, que a gente teve, foi a nossa última grande reforma tributária. E ali a gente tem essa questão do ICM, né, que vai ser separado, e os serviços que ficaram para os municípios. Então, o município tributa o ISS. Por que isso? Porque era mais fácil para o município fiscalizar alguma coisa, porque naquela época, prestador de serviço era o quê? Era o jardineiro, o limpador de piscina, era o barbeiro, era serviço presencial, que a pessoa ia lá, até por isso a regra
do local da prestação. Então a pessoa tinha que ir lá fazer isso. Com a economia digital, isso acabou. Então isso não existe mais. E, por sinal, nós somos, né, Brasil, uma das últimas economias relevantes do mundo que tributamos diferente bens e serviços. Ninguém faz essa distinção que nós fazemos. E hoje, serviços pagam uma carga bem menor quando comparada aos bens. A ideia é o quê? É tentar equalizar isso. Então, a ideia é tentar chegar no meio do caminho em que a tributação fique padrão para bens e serviços. Serviços hoje têm uma tributação muito, muito, muito baixa. Então, com essa questão da digitalização, ou até mesmo da gente ficar 20 anos, e isso não estou falando, esse é mais um dos causos que eu gosto de contar, que o STF foi decidir como é que era o pager em 2021. Se o pager pagava ISS ou não, isso em 2021. Então, assim... Pager? É, o pager. O BIP? O BIP. Isso foi, juro, fevereiro, eu acho, de 21 ou 22. Não me lembro como me perdi na pandemia. Mas 2021. Ele chegou à decisão. O verdadeiro welcome to the jungle. Então, assim, o tributário sofre muito quando a gente fica dividindo. E aí tem aquela coisa, né? Leite de rosas é desodorante ou é colônia embelezadora? Aí a gente fica discutindo. Tem. É sensacional. Você pega, por exemplo, a questão do sonho de valsa. O sonho de valsa viralizou nas redes sociais. Porque o sonho de valsa agora não é mais bombonzinho fechado, ele agora é fechadinho dos lados. E ele não é mais um bombom, ele é um wafer. E por isso ele paga menos IPI. Então, se você for olhar hoje... Adorei minha pergunta. Então, se você for lá hoje, você vai descobrir que o sonho de valsa é um wafer. A serenata de amor é um wafer. Tanto é que eu brinquei que nas redes sociais, que esse vai ser o lema, né, da reforma, que era make sonho de valsa bombom again. Porque eu acho que o sonho de valsa era muito melhor. Eles estragaram o negócio. Entende? Então, assim, volta o bombom, por favor. Eu nunca soube por que eu achava pior agora o sonho de Eu valsa. tenho certeza que ele piorou. Mas aí fica aquela coisa falando, memória afetiva. Você lembra quando você era... Não, ele piorou. Ele piorou. Não é um bombom mais. Então, assim, make sonho de valsa bombom again. A ideia é a gente sair desse manicômio. Só que serviços, sim, vai ter um pouco, vai ter um aumento. É lógico que vai. Não tem como eu falar pra vocês que não vai. Mas a gente tá mudando também a maneira de tributar. Porque tudo, por exemplo, que você comprar, de você ter nota fiscal, vai te dar direito a crédito. Então, tudo que você... Conta de luz, conta de água, conta de tudo que você tem aqui, isso vai entrar como crédito. Porque a nossa ideia agora, o que é da ideia da reforma tributária? Eu falo, nossa, porque eu abracei muito a ideia. Eu abracei muito a ideia. Abracei muito a ideia. Foi consultada. Eu abracei muito a ideia. É justamente transformar, a gente parar de pagar imposto em cima de imposto. A bitributação. Hoje, por exemplo, eu, como empresa, venho aqui e tomo um serviço seu, eu não consigo me creditar do imposto que você pagou. Eu, como empresa. É um custo pra mim. Entendi. Então, eu não consigo tomar crédito. Eu posso vir aqui e ficar aqui o mês inteiro trabalhando no coworking, que vai ser um dinheiro que vai ser 100% custo pra mim. Então, eu como empresa. Então, se eu como empresa venho aqui e tenho uma nota fiscal, isso seria um crédito pra mim. Mas vamos lá. Nada muda pra quem tá no Simples Nacional. Então, a pergunta é o seguinte. Quem tá no lucro real já vive disso. Não, porque hoje a gente tem uma série de coisas que a gente fica discutindo se dá crédito ou não. Tem mais uma história boa. Eu tenho muitas histórias boas. Vamos embora. Falta uma hora só. Eu tenho várias histórias boas. Eu acho que você se beneficia no lucro real do seu ganho real. Você consegue deduzir do seu imposto de renda, mas você não consegue... E você também toma crédito quando você está no sistema não cumulativo do PIS e COFINS. Vou dar um exemplo. Só que nem tudo dá direito ao crédito de PIS e COFINS porque estamos no Brasil e o pessoal gosta de avacalhar. Essa foi uma notícia que eu vi na semana retrasada, eu acho. A Latam estava discutindo no CARF se ela poderia tomar créditos dos uniformes dos aeronautas. A Receita Federal diz que o uniforme não é essencial, a não ser que seja empresa de limpeza, ou seja, a não ser que tenha uma característica meio de EPI. Se não tiver uma natureza de equipamento de proteção individual, ela fala que você gastou porque quis. Se você gastou porque quis, não é uma despesa essencial. Se não é uma despesa essencial, você não tem crédito. Olha o nível de loucura. Aí a Latam entrou no CARF, isso eu vi lá o processo deles é de 2012, foi julgado agora, na semana passada,
E a Latam ganhou. Então ela vai poder tomar crédito do chapeuzinho de piloto. Mas ela... Eu não sei se piloto tem chapeuzinho mais. Tem. Mas ela passou o quê? 10 comandante. anos sem saber se ela podia tomar esse crédito ou não. Então, assim, o nosso nível de insegurança jurídica hoje é tão alto, é tão grande para quem tá nesse tipo de... a gente não vive a não cumulatividade, a gente deu uma brasileirada da não cumulatividade. A não cumulatividade é isso, é eu pegar um crédito ou não pagar em cima de imposto. O imposto sobre o valor agregado é você pagar imposto sobre o valor que você agrega. Eu tô aqui, eu comprei porcelana, e aí eu fiz uma xícara. O que foi o valor que eu agreguei? Aquilo ali era simplesmente um nada, eu transformei em alguma coisa. E tenho que pagar pela diferença, não pela matéria-prima que eu comprei, que já pagou o imposto lá atrás. Tudo. Ah, entendi. Eu só vou pagar sobre o que eu agreguei. Se eu não agreguei nada, se eu agreguei um pouquinho, se eu agreguei muito, eu pago muito. Se eu agreguei um pouquinho de nada, eu pago sobre um pouquinho de nada. Então, essa é a ideia da não cumulatividade. É a gente não ter imposto em cima de imposto. Depois de uma aula dessa, assim, eu acho que eu já fiquei até mais aliviado, mas eu tenho uma pergunta assim ainda, né? Final das contas, o prestador de serviço vai pagar mais imposto? Olha, depende. Quem não está no Simples Nacional, e aí vai depender do que você tem de crédito ou não. Então, e o que vai acontecer com isso também? Mas, a gente vai empurrar, diga. Aqui. Não interrompa. Aqui, a maioria das empresas prestadoras de serviço hoje, me corrija se eu estiver falando bobagem, estão no Simples. Sim. Depende Esse é o ponto. de qual tabela, mas estão. Isso. No Simples não muda nada. O Simples já está previsto na PEC que não muda nada. Simples Nacional. Então, assim, todo mundo falando, vai quebrar os pequenos prestadores de serviço. Não, gente, isso é fake news. Podemos terminar os pequenos prestadores estão dentro do Simples. Dentro do Simples já se quebram sozinhos. Já estão na taxa de 98% da mortalidade. Dentro do Simples a gente não vai mexer. Agora, tem aqueles prestadores grandes de serviço, aqueles prestadores que são maiores. Esse sim, depende de como que vai ser ali o mix que eles têm de aquisições ou não. Eu acho, isso aí é uma posição minha particular, que a PEC deveria trazer alguma coisa de desoneração de folha para esses prestadores de serviço. Porque não adianta a gente simplesmente jogar a tributação lá no alto, sendo que o prestador de serviço, o que ele mais tem é folha. Ele não tem outra coisa, ele tem folha. Então, naturalmente, era melhor fazer algum tipo de desoneração para ele. Eu acho que isso tinha que caminhar junto. Mas a previsão que a gente tem na PEC é de que em até 6 meses vai ser apresentada a reforma da renda. E essa reforma da renda, o que tiver de aumento de arrecadação vai ele funcionar como uma contraprestação para essa desoneração da folha. Então, assim, vai ser algo difícil? Vai. Não vai ser algo simples de fazer. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer se a gente quiser ter uma tributação minimamente respeitável no mundo. Porque hoje, a gente, para os investidores externos, quando a gente vai falar, por exemplo, eu que passei muito tempo tendo que explicar a tributação para multinacional, você respira e fala, né? E aí você fala assim, não é questão de entender, é questão de sentir. Só sente e é isso aí, entendeu? Não é questão de entender. Para Carol, advogada tributarista, especialista em tributos, então é uma medida, uma coisa positiva. Muito positiva. Muito positiva. Mas a gente vai ver, aí tá um problema, né, do brasileiro. A gente vai ver isso muito a médio e longo prazo. É isso que eu ia te perguntar, na próxima pergunta, ou seja, em quanto tempo isso vai ser o turn on, turn off da coisa e se não tem um risco, claro que tem, né, de morrer pelo caminho. A gente vai ter uma transição longa, de 26 a 32. Então vão ser 6 anos de transição. 2032. Vamos pensar, é igual fazer uma reforma dentro de casa. Vai ser difícil? Vai. Vai ter pó, vai ter gente andando, vai dar confusão. Normal, gente, é uma reforma. Aí muita gente me perguntou, por que não faz isso mais rápido? Porque a gente tem um sistema tão abacalhado que é como se fosse um castelinho de cartas. Então a gente tem que escolher bem a cartinha que a gente tira para não desmanchar o negócio todo. Então, a gente tinha, por exemplo, benefícios de ICMS que estão convalidados por uma lei complementar até 2032. Eles iam começar a ser reduzidos em 29 até 32. Tem que respeitar isso. Não tem como você não respeitar isso por uma questão de segurança jurídica. Então, você, por exemplo, uma empresa que pensou, eu vou me instalar no Nordeste porque eu tenho esse incentivo. Você não pode simplesmente chegar lá e tirar o incentivo dela porque é um contrato entre a empresa e o Estado. E aí o Estado se comprometeu por um prazo certo a dar aquele incentivo.
Então não tem como ele simplesmente mudar a regra no meio do jogo. Então, assim, quando eu falo assim, é muito tempo, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Para andar 1 quilômetro tem que dar o primeiro passo. A gente tem que andar o primeiro passo. Vai ser difícil? Vai. Alguns prestadores de serviço, sim, vão experimentar um aumento na carga. Talvez vai ser muito bom, por exemplo. Aí a gente entra nas empresas. Aí tem algumas prestadoras de serviço, por exemplo, algumas empresas de serviço que eu vi que já estão sendo impactadas na bolsa. Tem alguns que estão sendo impactados porque tiveram um tratamento diferenciado, e eu acho isso muito importante de falar. Alguns setores vão ter tratamentos diferenciados ou reduções na alíquota. Aí a gente entra com comida, com tudo isso que a gente vai ter naturalmente. Saúde, educação, até porque isso é um bumerangue, né? Se o Estado colocar o tributo muito alto... Volta mais caro para ele. Ele volta para ele, porque eu vou usar, por exemplo, se eu não tiver dinheiro para custear a mensalidade da escola particular do meu filho, eu vou colocar ele na escola pública. Exato. Então é um bumerangue, volta na testa do Se Estado. não cuidar da saúde, ele vai para o hospital, o ele tratamento é muito mais caro. Então, assim, é muito pior para ele. Então, assim, saúde e educação a gente já sabia que já estava contratado. Mas aí foi entrando um monte de outras coisas ali dentro, o hotel, o parque, e aí foi... Aí o poder do lobby agora, né? Entra tudo e a gente precisa lembrar do quê? Não existe almoço grátis. Se alguém tá pagando meia, alguém tá pagando a outra meia. Não existe 50% de desconto. O Brasil esquece um pouco dessa história da meia entrada e acha que a meia entrada é 50% de desconto. Não é. Na realidade, esse 50% de desconto tá diluído na galera que paga inteira. Então, assim, isso, tudo, né? Isso é simples, isso é um raciocínio básico. Então, assim, quanto a gente fala, quanto vai ser a alíquota? Essa é a pergunta de milhão. Quanto vai ser a alíquota? A gente só vai saber quando a gente souber, de fato, quais serão as exceções, quanto essas exceções vão custar, para a gente, para o compromisso, né, que existe no Congresso de manter a carga tributária. Então, eles vão falar assim, olha, beleza, essa aqui vai ser reduzida, você vai ser reduzido, você vai ser reduzido. Então, essa alíquota aqui vai ter que ser um pouquinho mais alta para poder pagar dessa galera aqui que está reduzida. Maravilha. É isso. Não, brilhante. Eu tô te ouvindo atentamente aqui e eu acabei de ter uma ideia que eu falei, vou ter que trazer vocês aqui de novo para a gente poder pautar só isso. Aí, de repente, vocês vêm como um podcast seus aqui, abra a casa aqui para vocês gravarem aqui um dia. Quem sabe o Luiz vem, não posso, né? Lógico, vou pegar o Luiz, vai me conhecer, a gente pega no pé. A gente nunca perde a piada, Jamais. mas os amigos a gente sempre perde. Eu já até passei meu tempo aqui, o ponto, né? Então, tem um ponto aqui que fica me falando. Só para ela respirar, Duda, deixa um recado final simples aí para o empreendedor que está começando agora, já precisa de um encaminhamento e está numa dúvida para poder o que fazer com o dinheiro suado que ele conquistou aí, ou de repente nem tem ainda e precisa começar a construir o seu castelinho aí. O que você deixa aí de recado final aí pra gente poder encerrar nosso podcast aqui, e depois a Carol também deixa o recadinho dela. Olha, o que eu digo é o seguinte, tenha muita tranquilidade, tenha muita paciência, e dê os passos de forma muito calculada, principalmente no que tange a questão do dinheiro, tá? Que é o que a gente fala. Claro que o negócio de cada um, quem vai estudar é ele. Tem muito empreendedor que vai num rompante, viu um bom negócio, não estuda, mas não é disso que eu vou falar. E não tome decisões precipitadas. Quando trocou o governo, eu recebi muita gente me falando assim, quero mandar meu dinheiro todo para fora. Eu falei, não faça isso, calma. Não tome decisões precipitadas. Avalie o momento. Tome cuidado. Diversifique seu dinheiro. Então, assim, sempre não exagerando também em questão de empréstimo, financiamento, gastos. Dívida ruim. Tudo isso pode enforcar, saber o tamanho do custo do dinheiro, quanto que vai botar. Você quer investir? Faça um plano de investimento, deixa um dinheirinho ali. Fala para as pessoas também, eu não consigo investir. Consegue. R$100, R$50, põe ali. O Tesouro Direto, ele lançou uma modalidade chamada Renda Mais, que é onde você investe em inflação mais alguma coisa ao longo de tantos anos, você define, e lá na frente ele vai te devolver em mensalidades, a partir de R$30. Um baita do incentivo. Então, assim, você consegue investir. É só assim, faça um pouquinho, porque isso ajuda, gente. Existe um estudo que fala que as pessoas que conseguem investir, cuidar do dinheiro,
elas têm mais tranquilidade no dia a dia, no trabalho, na família. Eu não estou falando em investir, não, mas eu estou falando tomar o cuidado de um dinheirinho. Eu sei que é difícil para as pessoas, eu sei que a vida é difícil, eu sei que tem hora que você não consegue guardar alguma coisa, mas se você consegue ali 10, 20, 30 reais, 50 reais, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, cada um tem o seu tamanho. Tome esse cuidado. Você vai ter um retorno positivo em várias outras coisas. Não estou falando, igual eu falei do apartamento, aqui o negócio não é só sobre dinheiro. É sobre bem-estar, é sobre segurança. Então, assim, sinta-se seguro, tome cuidado com os seus passos. Maravilha. Certamente você vai colher fruto lá na frente. E a Carol, obrigado pela presença aqui, obrigado por abrir a casa para nós. É sempre bom bater um papo contigo, isso aí muito bom, sempre bom. salutar. E nisso a Carol cuida do tributo, né? Dessa tranquilidade toda, né? Exatamente. Eu brinco o Ela seguinte... não faz meu imposto de renda ainda, eu já pedi. Tá atrasado. Saber é melhor do que não saber. Isso vale para dinheiro, isso vale para tributo, isso vale para qualquer coisa na vida. E deixa eu Então, a gente completar uma sempre fala. frase. Diga. Saber e não fazer, ainda não saber. Exatamente. Essa, Então além é de tudo, isso. é complexo. Aqui, como é que a turma te acha mesmo no YouTube? Duquesa de Tax, né? Duquesa de Tax. Não tem uma boa história para contar sobre esse nome, infelizmente, mas pode procurar lá. Não que tem era isso. problema. Eu comecei a assistir ontem. E eu vou dar sequência, porque vamos ver se a gente faz um segundo round aqui. Vamos lá. Beleza? Pessoal, encerramos aqui mais um Deskcast e hoje foi maravilhoso, ou seja, nós estendemos o prazo aqui, mas assim, muito conteúdo de relevância, muita pauta legal. Eu, particularmente, tirei minhas dúvidas aqui com a reforma tributária, confesso que fiquei até mais tranquilo, mas vamos em frente. Depois nós vamos combinar outras rodadas aqui, porque é assunto que não acaba mais. Fiquem bem, um grande abraço, obrigado a vocês. Obrigado, Paul. Duda, Um abraço, obrigado. Carol e o Luiz que não veio. Obrigada.